bem-vindo à minha casa aí. Chega aí pra você ver meus trampos aí, bem da hora. Vem cá conhecer como é que surgiu toda a minha influência. Eu comecei, velho, minha casa sempre foi uma casa muito musical, aonde que meu pai e minha mãe sempre ouviram vários estilos diferentes de música. E eu sempre acordei de manhã com música no meu ouvido, e isso, ao longo do tempo, me fez um entusiasta nato de música. E por esse fato, e meu pai também tinha uma coisa bem legal, que eu me lembro, uma lembrança bem cativante também, que ele me pegava no colo e tinha um som dele assim, bem velhinho mesmo, e ele me pegava assim no colo e falava assim, Paulinho, vamos dançar um Raul Seixas. E aí ele dançava comigo, eu lembro que era Pluft Plaft Zoom, né, na época, e era bem legal assim de dançar. E a gente ficava horas escutando música, vendo DVD dos artistas, e ele me explicando, meu pai tinha uma mente musical muito foda, apesar de não tocar nenhum instrumento. Ele chegava em casa, eu tava vendo algum DVD do Led Zeppelin, ou escutando algum disco do Legião Urbana, alguma coisa assim, e ele falava assim, esse cara aí é o Dado Villa-Lobos, esse aí é o Renato Manfredini, que sabia até o nome do Renato Russo certo, o cara sabia quem era o Robert Plant, quem era o Joe Paul Jones, o cara muito foda, musical pra caramba. Então, e minha mãe também vem de uma região assim de música mais contextualizada do soul, assim, que ela morou muito em BH, morou em Brasília, e também referências de músicas cristãs, e tive muita essa pegada também, porque o Esmero é muito bonito, né, dessas músicas, então eu tive uma amplitude de gênero muito grande, musicalmente, que isso me fez um cara que tem um repertório, uma bagagem musical muito ampla, em questão de repertório, de conhecer vários estilos diferentes, várias músicas. Isso me tornou o que eu sou hoje, e meu gosto musical se aprofundou cada vez mais, porque eu tomei um gosto muito profundo pela música. E o violão, que foi o meu primeiro instrumento, que eu comecei a tocar, foi o seguinte, vem cá que eu vou mostrar o que meu violão, o primeiro violão que eu ganhei, cara, foi o seguinte. Foi uma professora, eu até guardo ele aqui porque é raridade. Uma professora do colégio no primeiro ano do ensino médio. Ela me deu esse violão, está aqui, que é um violão Giannini, anos 80, todo embrasado à mão. Ela disse assim, Paulo, eu sei que você gosta muito de música, eu acredito que um dia você vai tocar muito bem e que você vai fazer muito show por aí, então eu tenho um violão lá em casa que é do meu falecido marido e eu vou te dar ele. Você pode ir lá buscar. E aí na hora eu fiquei puta feliz, mano, eu achei muito da hora. Meus colegas até falaram, porra, por que você vai dar pro Paulo César o violão, caralho? Por que não pra mim? Ele falou, deixa de ser chato, menino, porque ele gosta de música e tal. E eu sei que ele vai tocar muito bem, que ele é um cara esforçado, um cara que sempre foi cantando por aí pela sala e tal. E eu peguei esse violão, cheguei lá, maior felicidade, eu peguei, coloquei corda nele e achei muito foda, cara. Tipo assim, primeiro violão que eu tive meu, assim, que durou na minha mão. Teve uma história até anterior, que é bem interessante de contar, que quando eu tinha por volta de uns 10, 11 anos, o meu pai e eu tava indo comprar alguma carne, alguma coisa assim, num açougue. E tinha um violão na chuva, assim, na calçada, todo fudido, todo estourado, quebrado. E meu pai, como um cara muito engenhoso, ele falou assim, pega ele lá, Paulinho, vamos reformar ele, que você vai colocar a corda nele, ele vai tocar. E aí eu falei assim, vamos pai, eu fui lá, peguei correndo, e meu pai colocou uma cola nele, lixou, ficou topzera de linha, e aí colocou as cordas e tal, e eu comecei a tocar nele. E eu fui começar a fazer um princípio de aula, aonde que eu me frustrei, porque aconteceu que eu fui fazer aula, só que o meu professor acabou que levou os instrumentos, porque ele não podia dar aula, só que ele estava envolvido com coisas erradas aí, e ele levou os instrumentos, roubou todos, então eu me frustrei um pouco, fiquei um tempo parado, sem tocar, mas aí depois eu tive um início com o Kashima, um violão Kashima desse preto aqui. Eu tive um início com esse violão, que eu tive acesso a um violão desse com as cordas bem altas.
E esse violão que foi meu início. Aí depois chegou a parte que eu ganhei esse violão, minha professora, que fez toda a diferença, que é onde que eu comecei a levar muito a sério a tocabilidade do violão para mim, que é um entusiasta de música, e eu sempre gostei de cantar, cantor de chuveiro, aquela coisa bem icônica mesmo, saía cantando, colocava os clipes aí, saía imitando, eu achava que eu era o Axl Rose, né, que tá bem ali, eu achava que eu era o Robert Plant, então eu viajava nessa pira aí, entendeu? Eu queria ser todos os caras aí do meio musical, eu achava incrível, assim. E é interessante também mostrar que não só a música fez muita parte da minha vida pro meio artístico, assim como meus desenhos, que foi minha primeira arte. Eu tenho aqui um compilado de desenhos desde o meu princípio, assim, quando eu era bem novinho, eu começava a desenhar, e aí eu fiz um compilado, que eu sempre fui muito cuidadoso com as minhas coisas, e guardei tudo, cara. Então aqui tem um material aí que é atemporal aí, de várias épocas da minha vida, que eu acho assim, eu me orgulho pra caramba. Eu sempre fiz vários desenhos na escola, eu era reconhecido também por desenhar muito bem. As professoras já falavam, tal, você desenha muito bem. E eu fiz várias iniciativas artísticas na escola também, de pintar os muros, de fazer várias organizações para a gente poder arrecadar material para desenho, para pintura. Então, isso tudo me sempre foi uma coisa inata, a arte para mim. A arte em vários gêneros diferentes, tanto em pintura, em desenho, primeiramente, em música, em teatro também. Eu amo atuar, eu amo atuar. Eu, na escola, no ensino médio, uma história interessante que eu sempre atuei em vários papéis assim bem diferentes, como narrador, como protagonista, como coadjuvante. Eu nunca tive essa coisa de falar, nega um papel, não. Eu acho muito bacana você participar da obra, porque ela faz toda a diferença e qualquer elemento que está dentro dessa obra, teatral ou que seja qualquer obra artística, ele vai fazer uma diferença muito grande. Não importa o tamanho que seja do papel ou a diferença que seja, mas vai fazer uma diferença grandíssima. Então eu sempre curti, eu escrevi uma peça que se chama O Sentido da Vida, no ensino médio, que a gente contracenou, que tinha um grupo de teatro que se chama Retalhos Poéticos, que o pessoal é daqui do Carmo mesmo, e é muito legal, isso aí fez parte da minha vida, assim, eu carrego com o maior orgulho no meu coração, e todo o pessoal que fez parte, hoje em dia, todo mundo tem sucesso, assim, em alguma área artística, ou até não artística, mas, assim, o pessoal muito da hora, totalmente criativo, e isso fez muita parte da minha vida, eu carrego para sempre. E como eu sou um músico autodidata, eu tive vários inícios de tentar conseguir prolongar o meu estudo musical, mas que se fosse do modo mais sucinto. Então eu procurei algumas aulas, só que eu me frustrei e aí eu pensei assim, cara, eu vou aprender isso sozinho mesmo, que eu já tinha uma facilidade e tal. Quando uma pessoa tocava perto de mim, eu já observava e pegava a música assim, já começava a tocar e cantar eu sempre gostei, então eu comecei a aliar os dois, o útil ao agradável. E aí eu consegui, através do meu esforço, minha dedicação, tocar o meu violão, eu consegui harmonizar isso com a minha música e é muito legal e tudo isso foi fantástico para mim, foi complementar e hoje em dia eu faço, além de não só tocar covers, que eu amo tocar covers também, e eu gosto muito de tocar covers diferenciados, que quase ninguém toca assim, porque eu acho que mostrar a arte, uma cultura nova, sempre é enriquecedor, tanto para conhecimento como para a alma. Então é fundamental isso na minha vida. E também, tipo, eu tenho uma coisa muito natural de mesclar a música com a arte. Por exemplo, essa pintura aqui, ela é um escape de uma música que eu escrevi. Eu pintei ela durante o finalzinho da pandemia que aconteceu, e eu fui pintando, eu pensei, eu vou pintar alguma coisa que me marca, e onde eu vou olhar para ela todos os dias e vou ter uma inspiração diferente, onde eu vou mergulhar na minha arte.
e vou conseguir compor cada vez mais. Eu gosto muito de rock progressivo, de muita música psicodélica, funk music, fusion, psicodélico também. E aí eu entrei nessa vibe, pintei, e a partir daí eu fui compondo várias coisas minhas que tem a ver com essa pintura aí. Inclusive uma música, ela fala muito dessa pintura em suas várias camadas diferentes. E isso é muito legal. E os meus sonhos, que eu tinha desde criança, que eu sempre quis ter um toca-disco, né? Que eu sempre achei a música do disco, obviamente, ela é perfeita, assim, mas eu sempre quis ter pelo fato de afetividade mesmo. Eu sempre via as pessoas falando, nossa, um toca-disco é legal, e eu consegui comprar o meu toca-disco, que tá aqui, e aí, daí em diante, eu tô sendo um colecionador de disco, que eu acho bem legal, claro, dentro do meu possível orçamento, mas tá aí um disco histórico que eu sempre quis ter, cara. Eu amo esse disco aqui, Brothers in Arms, do Dire Straits, que é incrível esse disco, fez parte da minha vida, com meu pai também, meu pai amava esse disco aqui, as músicas desse disco são incríveis. O Mark Knopfler, para mim, é uma inspiração como guitarrista, como cantor, como compositor também, um grande compositor. E daí, falando de composição, que é um negócio bem legal, eu consegui, só um minutinho aqui, eu vou pegar o meu caderno aqui, vamos ver onde que está, tá aqui. Que, cara, eu sou um cara o seguinte, eu sento aqui nesse sofá, vou colocar esse disco pra cá, eu sento nesse sofá e eu consigo entrar numa vibe onde que eu entro numa espécie de transe, assim, aonde que eu consigo compor minhas músicas de uma forma muito natural, sabe? Eu pego o violão, faço alguns... meio desafinado, hein? Faço alguns arranjos, alguma coisa assim, e eu vou contextualizando assim com a letra, mas a letra ela sai muito natural da minha mente. Como quer ver? Eu vou ler um pedacinho aqui de uma letra minha, depois eu vou afinar o violão, então eu dou uma palhinha pra vocês aí. Por exemplo, aqui, ó. Essa música fala: nos relógios da minha vida, o meu corre antes da partida, e nos meus passos sem medida, procuram sempre, vou seguindo a vida. E nessa trilha eu continuo, deixo minhas marcas para ficar. Da minha alma eu vim de lá. Aí ela fala: onde há um palácio, esse palácio sou eu, minha mente. E nele eu desenho o céu, que eu gosto muito de desenhar, então eu desenho meu céu, meu próprio céu. Eu sou um astro, que eu sempre quis ser um astro do rock, né? Quem não quis. Um bardo, que eu sou um cara falante, gosto muito de recitar poemas, gosto de interpretar. Eu sou um bobo, que a vida, todo mundo algum dia é um bobo, né? E eu sou também um menestrel, eu vou regir, eu rejo minha vida assim muito bem, com um princípio, um propósito de sempre fazer a coisa certa, tentar ao máximo assim ser o mais eu que eu posso, sabe? Sempre ser original. Eu sou um cara que me considero um cara muito original e isso faz de mim que eu me sinta uma pessoa única, assim, interessante pra mim, claro, aonde que eu vou conseguir expor minha arte e ter um prazer muito grande em escrever. Eu amo escrever, sento aqui, eu escrevo por horas e eu escrevo meus sentimentos, das fases ruins que eu tive também, que a gente tem. E e isso tudo vira música, cara. Tipo assim, toda a minha fase que eu tive uma depressão aí, uma coisa bem punk aí, a minha psicóloga falou, orientou pra mim, cara, começa a escrever desenfreadamente, você é um cara muito criativo, vai sair coisa boa daí. E eu sempre vi que os caras das bandas, né, a maioria das músicas, na verdade, são baseadas em histórias tristes. E são músicas incríveis, fantásticas. Então eu pensei, cara, eu posso fazer isso também. Eu posso expor meu sofrimento para virar arte e um dia eu vou olhar para ele e vou mergulhar e falar assim, cara, essa música aqui mostra uma fase que eu estava num certo momento, mas agora virou uma inspiração e eu consigo refletir sobre aquela letra de um modo aonde que eu vou conseguir um escape para me continuar, seguir em frente.
Então eu sempre escrevo, assim, várias coisas enfreadas. Eu chego aqui, eu até me impressiono, eu pego o violão, começo a tocar, e aí eu falo assim, cara, eu penso assim comigo, eu vou tocar uma música que eu tô puta triste, cara. Nossa, eu tô querendo matar, essa coisa tá dentro de mim, isso tá me deixando maluco e tal, eu tô super sufocado. E aí eu pego meu violão, pego um caderno, um lápis que eu sempre deixo do lado, e o gravador, né, do meu celular mesmo, e começo a tocar as músicas assim, porque as ideias saem, então eu gravo tudo, porque para não perder nada. E aí eu vou escrevendo depois e vou lapidando tudo. Até tem uma música bem interessante que colocar aqui só uma palhinha aqui, que ainda eu estou praticando as músicas, então que eu componho, que eu acho incrível que essa música, na verdade, ela é baseada num filme bem legal, né, que eu acho que todo mundo conhece aí, se chama Donnie. É uma música baseada no Donnie Darko, né, que é um filme que eu me identifico bastante, assim, pelo fato do personagem ter umas incógnitas muito severas na mente, assim, que a mente dele é tão expansiva que às vezes ele não consegue suprir tudo. Como vocês podem ver, tem um fundo de melancolia, mas porque eu me senti assim e eu resolvi escrever essa música. Assim, foi muito normal, foi muito natural. E tem uma que chama O Herói de Brinquedo, que também eu tô lapidando ela, que é uma música muito legal, que ela fala do da parte de você ser seu próprio herói, de você ser autossuficiente para você mesmo, porque nem todas as vezes você vai conseguir alguém para te apoiar. Eu tive muita falta disso aí, então isso foi uma coisa marcante assim que me fez continuar a escrever essa música, que ela fala de umas coisas bem bonitas. Vou colocar um pedacinho pra vocês verem. Lembro de um garoto que um dia queria ser um herói. Um herói como nos filmes de cowboy. Uma música bem legal. E eu tenho várias aqui que eu gravo e em breve eu pretendo lançar um disco com minhas músicas. E eu sou um cara que, como eu falei pra vocês, me perguntarem assim, eu gosto de qual estilo de musical que você gosta? Cara, eu gosto de um determinado, eu gosto de falar que eu gosto de música boa, mas aí entra numa confusão, né? Eu digo que eu gosto de músicas que são bem feitas, que transmitem um sentimento verdadeiro, que são bem compostas, que tem uma harmonia, um arranjo, uma melodia, uma rítmica boa. E são músicas feitas com muito esmero, são músicas feitas com muita dedicação e sentimento. E isso me deixa fantasiado com a música. Então eu sou um cara que migra desde o samba raiz, passo ali pelo MPB, passo pela música nordestina, pelo maracatu, passo pelo soul music, pelo funk music, passo pelo blues, pelo rock progressivo, pelo pop rock, pelo rock and roll, classic rock, pelo hard rock, pelo death metal também. Então, tipo assim, pela música erudita também, eu amo Tchaikovsky, amo Bach, e eu escuto mesmo, assim, pra mim serve, eu acho a melodia deles muito inspiradora pra mim poder compor, assim. Gosto muito de música instrumental, como Francisco Térrega, por exemplo, eu acho muito que me inspira muito. Um dia eu quero chegar a tocar como esses caras e ao mesmo tempo conseguir fazer minha voz ressoar uma coisa natural, aonde que eu vou conseguir expressar meus sentimentos.
que apesar da técnica, na verdade, ela é só uma ferramenta para você conseguir é, falar e transmitir o seu sentimento, entendeu? Então, eu acho isso muito legal. E das minhas composições, eu tô com várias aqui, por exemplo, essa Doni é uma composição minha, que como eu falei, que foi inspirada no filme Donnie Darko, e pelo fato de eu me identificar muito com o Donnie, né, do filme, que depois acontece uma tragédia, só que na mente dele ele estava meio que já prevendo isso, ele estava vendo a própria, o fim dele, mas eu me vejo assim, que eu tenho um coelho, né, que eu falo na música, que tem um coelho que me olha no espelho, e esse coelho sou eu mesmo. Por que que eu sou esse coelho? Porque ao mesmo tempo que eu sou um cara que tenho paz, eu tenho guerra em mim. E essa guerra, ela é travada comigo mesmo, a todo momento. Então eu falo disso na letra. Eu gosto muito de blues e agora eu estou tocando. Eu ganhei uma gaita de presente. As pessoas gostam muito de me dar presente instrumentos musicais, que é bem legal. Eu ganhei uma gaita recentemente de um colega meu, um amigo meu, que é uma gaitinha bem legal, uma afinação em dó mesmo. Ela tá até faltando uma paletinha aqui, mas é uma gaita bem legal mesmo. Essa guitarra aqui, ela é aonde que eu vi o seguinte. Eu pensei assim, cara, eu preciso comprar minha guitarra, porque foi me prometido uma guitarra um tempo atrás, não, muitos anos atrás, de um tio meu. Só que aí ele falou, cara, eu vou te dar uma guitarra e tal. Eu tinha uns 15 anos. E aí não aconteceu, mas eu pensei, cara, eu vou fazer meus sonhos se tornarem realidade. Eu vou comprar meus instrumentos. E eu acabei que eu comprei minha guitarra, minha primeira guitarra, que é uma guitarra de entrada, bem legal. E eu curto pra caralho, essa cor aqui é linda, então, e a sonoridade dessa guitarra é muito boa. E eu tô fazendo um som nela, e eu realizei meu sonho, assim, de ter uma guitarra, e isso me deixou mais impulsionado a fazer música, a tocar. Agora eu tô aprendendo a tocar melhor a guitarra. A gente tá com uns projetos aí de banda, de cover, bem legal. Outro sonho que eu realizei, que é bem legal, vou mostrar pra vocês aqui. Eu comprei, antes eu dependia muito de equipamento das pessoas, que é uma coisa assim, que não é tão legal porque cada um tem seu equipamento, tem aquele apreço, né? Então eu fui e consegui adquirir o meu amplificador, que pra mim é uma conquista gigantesca, assim, cara. Um guitarrista ter um amplificador é incrível. E eu consegui adquirir esse amplificador por um preço bem legal. Então, tipo assim, isso fez diferença demais pra mim. Eu achei incrível e isso tá me impulsionando a aprender a tocar cada vez mais, que todo dia eu pego, tenho o meu tempo ali de tocar, de estudar guitarra. E isso nas composições também tá fazendo toda a diferença, porque os arranjos agora eu posso gravar, eu tenho um pedalzinho de loop, e eu gravo a base, eu solo em cima da música, do arranjo, e vou criando várias outras melodias diferentes, e a partir disso aí eu vou elaborando minhas músicas melhor. E outra coisa também, eu sou um cara que ganho muito instrumento, como eu mostrei para vocês o violão, que tá ali na sala, eu ganho muito instrumento das pessoas. Tem um colega meu que para mim é uma inspiração também para tocar guitarra, que ele no meu aniversário, se eu não me engano, aniversário de 23 anos, aqui ó, eu ganhei um ukulele, que eu também acho incrível esse instrumento, lindinho. É um instrumento muito... Eu gosto muito desse instrumento. É um instrumento havaiano, né? E eu ganhei esse instrumento do Igor Cupim, que é da banda do Blue Stones, tem o Traveling Band, né? Que é um cara, assim, que a gente se conheceu no colégio, que na minha turma do colégio eram uns caras bem estranhos, assim,
no sentido bom da palavra, o melhor sentido possível de estranheza, porque a gente conversava sobre HQ, conversava sobre disco, conversava sobre filmes, conversava sobre que o cinema também é uma pegada que eu amo cinema também, conversava sobre Tarantino, conversava sobre Al Pacino, sobre Kubrick, né, já nessa época, só que a galera tava falando de outra vibe, falando que dia nós vamos marcar festa, que dia a gente vai beber, né, e não que a gente também não curtisse isso, mas assim, o nosso foco era mais introduzir um conhecimento e a gente tinha o prazer não só para mostrar, a gente falava isso em roda, porque a gente tinha um prazer muito grande em conversar sobre esses assuntos. Então, essa parte da minha vida toda, assim, cara, foi muito contextualizada com música, teve arte pra caramba, e isso foi fundamental, assim, para que, como vocês têm uns livros aqui, cara, tem um negócio aqui que é muito legal de mostrar, que eu fui num show do Sepultura recentemente, e um colega meu, um amigo meu, o Blênio Blues, ele me deu esse cartaz aí, que é da primeira turnê do Bestial Devastation, né, banda Sepultura, e o início do disco aí, apresentação do disco do século XX aí, do Overdose, e ele falou assim, cara, seria muito legal se você conseguisse um autógrafo do Andréas, né? E aí o que aconteceu? Eu fui no show, primeiro show de proporção imensa assim que eu fui, falar a real, e eu fui conseguir o autógrafo não só do Andréas, como do Paulo e do Derek. Só do Necrutman que eu não consegui porque ele tava em algum lugar lá, mas assim, eu achei incrível, e foi tão natural que eu cheguei no hold e falei assim, cara, você sabe o que é isso aqui? Você sabe? Você conhece a Sepultura? Sabe o valor disso aqui? Ele falou, cara, sei, você quer um autógrafo? Falei, quero, vou lá buscar pra você agora. E foi incrível, o cara, muito gente boa, a equipe dele fantástica, foi lá dentro com os caras e pegou o autógrafo, aí ele falou, o André tirou uma foto, e isso aqui vai pro museu do Sepultura, depois da turnê, a hora que eles resolverem tudo certinho, vai pro museu, e eu falei, caralho, velho, e isso aqui é incrível pra mim também, eu achei fantástico, eu gosto pra caralho de Sepultura. Vou mostrar pra vocês, eu dou uma palhinha de alguma música aqui pra vocês. Só afinar meu violão aqui bem rápido. Que eu tenho músicas bem legais. No cenário também do Carmo, Paranaíba, que é uma cidade onde que eu fiz várias amizades importantes assim que me fizeram cada vez crescer também musicalmente como artista, né? O Blênio é um cara que eu acho muito legal, assim, ele é um cara que tem uma presença de palco muito legal, que eu acho incrível. Até pessoas que são desconhecidas, assim, nesse ramo musical, por exemplo, o Tio Bobó, que é o Paulo Gorila, né? Eu acho ele um cara incrível, que eu sempre tive um contato maior, que a gente ia ensaiar, que meus princípios de banda é bem icônico. A gente tinha uma ideia de colocar um nome, e a gente era bem jovem, tinha uns 15, tinha um pessoal ali de 13, colegas meus, e eu falei assim, cara, vamos escolher um nome único e eu vou ficar pensando nesse nome, e eu comecei a desenhar uns caras lá, uns negócios, uns personagens assim, meio lobisomem, uns negócios assim, e eu fui e pensei assim, cara, que nome eu vou colocar? E aí numa pesquisa grande eu fui pensei, cara, eu vou colocar meu nome da banda de Corvinos, que eu acho um nome assim legal, porque tem referência do que eu vi. Tem o Corvinal, que é um filme aí do Harry Potter, que todo mundo conhece, e eu adentrei nisso aí e fui pesquisando os nomes e fazendo uns testes. E aí eu descobri que Corvinos era uma sociedade que existiu realmente. Se eu não me engano, é ali entre localização perto da Pensilvânia ali, que são pessoas misteriosas, intelectuais, que procuram sempre conhecimento. Então eu identifiquei demais com esse nome e coloquei o nome Corvinos, e esse nome veio estendendo de vários projetos que eu tive musicais com várias pessoas até hoje. Então aí minha banda se chama Corvinos, né? Eu falo que a banda, na verdade, ao mesmo tempo é as pessoas que eu estou tocando, os integrantes, e ao mesmo tempo sou eu sou minha banda. Porque eu me considero um músico que sou independente, estou fazendo cada vez mais para ser independente, para mim não ter
tanta dependência instrumental e das pessoas, porque eu entendo a vida que é corrida, tem vários afazeres, ou simplesmente às vezes um desinteresse, assim, mas tudo bem. Eu me coloco bem nessa coisa aí que eu acho que é bem legal de ser um músico independente. Eu também estou fazendo uma música punk, que é bem legal, cara, que ela não tem nome ainda, mas ela fala o seguinte, que eu acho que é um assunto polêmico, mas eu devo falar aqui, que na música fala o seguinte. A música fala assim, vende-se, vende-se. Ela grita bem alto. Você já aceitou a comida que esse gado ruminou? O mugido que ele cantou? Nessa moda que você entrou, você vai aprender por fazer arte para gado comer. E nessas pegadas que você entrar, buscando grana e até fama. Mas fique sabendo que em pouco tempo suas pegadas vão se apagar. E o que eu quero falar com isso aqui? Que sempre fala nos dias de hoje, né? Na verdade, eu acho que sempre teve. As pessoas que hoje em dia a questão você consegue ver melhor por quê? Porque hoje em dia meio que afunilou muito a qualidade musical e artística das coisas. Tô falando nessa música que eu falo de pessoas vendidas, pessoas que fazem sua arte simplesmente por dinheiro. É uma coisa que pessoalmente eu não vou fazer, nunca, jamais. E eu falo isso com propriedade, porque cada vez que eu encosto no meu violão, encosto na minha guitarra, em minha gaita, em qualquer instrumento meu, e eu tô ressoando com a minha voz, pode ter certeza que tá vindo do meu coração. E isso para mim é como você fazer qualquer coisa por fazer, simplesmente por retribuição monetária. E isso para mim, no meu ponto de vista, é uma coisa que eu jamais vou fazer. Mesmo se caso fosse me oferecido um contrato, alguma coisa assim, eu ia ter a minha postura de falar isso eu quero, isso eu não quero. Eu não quero ser um cara vendido, não quero fazer música só para vender. Músicas que são letras passadas, são letras que não têm uma incógnita mental, que não te fazem pensar, não te fazem ter aquele sentimento. Jamais vou fazer isso. E vários artistas se contrapunham a isso desde vários anos atrás, como a banda Ira, como Plebe Hood, que é uma banda punk de São Paulo que eu gosto pra caramba, o próprio Sepultura também já se contrapôs a isso pra caramba, Chico Sainz, Nação Zumbi, já dispensaram várias propostas de mercado assim, porque senão eles iam perder a originalidade deles. Porque, velho, imagina se caso o Robert Plant ou o próprio Renato Russo, vamos aí mais BR talvez também, fizessem o Cazuza, o Frejá, fizessem músicas só para mercado, cara. Isso ia ser uma coisa assim muito defasada, entende? O Raul Seixas, imagina o Raul Seixas fazendo música só para mercado. Eu não consigo, o cara, ele é contraposto a tudo o que o sistema, o que o mercado exige que ele faça. Então eu quero ser isso, cara. Eu quero ser, porque tem uma frase até que eu escrevi aqui que vai para uma música, que eu quero ser lembrado e eu vou ser lembrado pelo que eu faço e pelo que eu sou, e minha música, ela traz a verdade de quem eu sou, sempre, entendeu? Eu não quero ser lembrado por estar fazendo uma fama onde que eu tenho uma bagatela aí de 5 dígitos ou mais, com a música que é pro pessoal que hoje em dia, na minha opinião, não tem um raciocínio musical nada legal, eles não sabem distinguir, eles não têm um paladar musical, eles não querem, eles são desinteressados musicalmente e artisticamente, eles consomem tudo o que as pessoas e o mercado e o sistema engloba neles, e aonde que para mim essa corrida eu não quero chegar lá, eu não quero cruzar essa linha. A minha linha é oposta a isso, eu quero fazer música com o coração sempre, e uma música verdadeira, aonde que eu vou transmitir o que eu penso, o que eu quero, mas vai ser real, vai ser uma música onde você vai refletir. Eu nunca vou ser um músico de mercado, cara. E eu já bati nessa tecla com vários amigos meus, mas eu respeito pra caramba a opinião deles, porém eu discordo. E
discordo e também faço ressalvas a outras bandas que eles próprios se inspiram para poder fazer música, que eles nessa corrida foram a sentido contrário, eles não se renderam ao mercado. Então eu acho que música para mim é isso, você fazer com o coração sempre, fazer com esmero, com dedicação, com amor, carinho, e música para mim é isso aí. Então a música que eu tô fazendo aqui é bem legal, que se chama Eu Queria Quebrar Alguma Coisa. Por onde começar? Alguma coisa entre o seu sorriso. Ainda vou quebrar. Ainda vou quebrar. Quebrar essas ordens que me afastam de você. Conhecer pra isso, talvez o que? As palavras que eu uso, que me sugam de você, me sugam de você.